E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo com cortes do Hora 10 e também com alguns temas exclusivos que eu apresento depois dos cortes. Aprendi, hein? Porque vocês saíam correndo logo depois dos cortes, ou então depois que eu apresentava os primeiros comentários, então agora vocês vão assistir aos cortes e depois assistem ao conteúdo exclusivo aqui. Mas eu peço que você, antes disso, curta, comente, compartilhe. Quem não é inscrito, faça a inscrição e também ative as notificações aqui para que possamos fortalecer mais e mais o engajamento das publicações, tá bom? Aproveito também para pedir, quem pode, só quem pode, contribui com o Pix para fortalecermos o nosso trabalho, trazendo uma frequência ainda maior de publicações para você, tá bom? Vamos assistir agora aos cortes do Hora 10. Um olhar agora às notas da atualidade internacional aqui no seu Hora 10 da noite. Combates e bombardeamentos mataram ontem, segunda-feira, dezenas de palestinianos e 5 soldados israelitas na faixa de Gaza. A primeira fase de um acordo de trégua em Gaza, que está a ser finalizado no Catar, prevê uma troca de 33 reféns israelitas por 1000 prisioneiros palestinianos, disseram fontes próximas às negociações nesta terça-feira, 14. Segundo as informações, a libertação começaria por mulheres e crianças. Especificaram ainda que uma rodada final de negociações estava planeada para acontecer em Doha, capital do Catar. O governo do Emirado disse mais tarde que as negociações estavam na sua fase final, embora tenha pedido cautela até que um acordo de trégua definitivo fosse confirmado. Por sua vez, os Estados Unidos consideram possível um acordo de trégua nesta semana entre Israel e o movimento Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também afirmou que um acordo de trégua entre Israel e o Hamas está próximo. Podemos alcançá-lo nesta semana, indicou o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan. O presidente russo e o presidente iraniano assinaram um acordo de parceria estratégica global entre os dois países. A assinatura terá lugar a 17 de janeiro, confirmou o serviço de imprensa do Kremlin. O Tratado de Parceria Estratégica Global substituirá o ultrapassado Pacto de 2001 e reforçará as relações entre Moscovo e Teherão, num contexto de conflito agudo com o Ocidente. Fontes diplomáticas iranianas disseram a um jornal russo que a cooperação em matéria de segurança e de defesa com Moscovo será uma prioridade. A Rússia e o Irão vão dar um passo decisivo para a aproximação na véspera da tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que não exclui a possibilidade de guerra com o Irão e de ataques às instalações nucleares da República Islâmica. O momento da assinatura do novo pacto e os objetivos comuns dos dois países já haviam sido anteriormente noticiados. Eleito presidente em julho passado, após a morte do seu antecessor, Ebrahim Raisi, num acidente de avião, o chefe do governo iraniano, desde os primeiros dias no poder, fez uma forte aproximação a Moscovo e intensificou os contactos pessoais com os principais dirigentes russos. O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, chegou esta terça-feira a Kiev numa visita não anunciada após uma reunião em Varsóvia na segunda-feira com os seus homólogos de França, Reino Unido, Itália e Polónia. Pistorius disse que a visita a Kiev se destinava a sublinhar o forte apoio da Alemanha à Ucrânia, numa altura em que a iminente tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, parece destinada a transformar a política de Washington em relação à guerra. Pistorius afirmou que a sua visita é um sinal de que a Alemanha, enquanto o maior país da NATO na Europa, está ao lado da Ucrânia. Esta não está sozinha, no caso a Ucrânia, mas com o grupo dos 5 e muitos outros aliados. Acrescentando que a Alemanha, enquanto maior parceiro da NATO na Europa, desempenha naturalmente um papel especial nesta questão, como tem feito ao longo dos últimos 3 anos.
Trump criticou o custo da guerra para os contribuintes norte-americanos e prometeu pôr rapidamente termo ao conflito, sem especificar como. Também deixou claro que pretende transferir para a Europa o ónus do apoio à Ucrânia. Entretanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversou com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir estratégias de manutenção de segurança na Ucrânia. Assuntos que vão ser seguramente analisados já a seguir pelo Luís Agostinho e o Wellington Calazans. Wellington, bem-vindo igualmente a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Dorival D'Alessio e São Agostinho, e a você assistindo a TPA. É sempre um prazer estar aqui no Hora 10. Sempre um prazer receber-vos aos dois. Boa noite e bem-vindos. Wellington, queremos ouvir também aqui a tua opinião à volta deste provável cessar-fogo, ou possível cessar-fogo, melhor dizendo, e percebermos também aqui algum aspecto curioso. É um acordo que, ao que tudo indica, vai também aqui prever a troca de prisioneiros palestinianos por reféns israelitas, mas o número também parece um dado curioso. Sim, mas são todos reféns, porque o mesmo direito que Israel teria de deter povos da Palestina, a Palestina se sentiu também no mesmo direito. Então, essa denominação reféns, ela é favorável à narrativa que predomina aí no caso de Israel. Eu sou muito atento a essas pequenas variações que são aplicadas pela imprensa mainstream. E obrigado por esse suporte também. Mas há vários aspectos, Dorivaldo, nesse acordo de cessar-fogo. Não basta substituir a palavra genocídio por limpeza étnica, com o domínio total de Israel sobre as pessoas de Gaza. Gaza é hoje inabitável, então ninguém poderá considerar um grande feito o cessar-fogo se Israel apenas parar de atirar bombas nos civis. É preciso parar todas as hostilidades, inclusive Israel jamais poderá voltar a controlar a ajuda humanitária e a reconstrução de Gaza. A maior parte da agenda de destruição de Gaza já foi implementada. No entanto, no campo de batalha, a situação de Israel passou a ser ainda mais crítica com a resistência do Hamas, causando a morte de soldados de Israel e aumentando a pressão sobre Netanyahu para encerrar a violência. Recentemente, o Hamas aceitou um esboço de acordo que prevê um cessar-fogo e a libertação dos reféns, vamos chamar assim, já que você colocou dessa maneira, com a mediação do Catar, indicando que as negociações estão num ponto decisivo. Este acordo, semelhante a propostas anteriores, ele já havia sido repetidamente sabotado por Benjamin Netanyahu e seus aliados, inclusive com o ministro da Segurança Nacional de Israel, o Itamar Ben-Gvir, publicamente admitindo ter frustrado acordos anteriores e celebrando isso. Para ele, essa incapacidade de impedir o que seria mais uma sabotagem, ele considera um acordo de rendição e não um cessar-fogo. Enquanto isso, a administração Biden foi, por várias vezes, prejudicada pela incapacidade de Antony Blinken de promover um acordo de cessar-fogo. Foram inúmeras as viagens para Israel, para o Catar, e nenhum acordo foi cumprido, chegando mesmo a suspeita internacional de que ele era apenas mais um que protelava o acordo para favorecer Israel. Então, é um desfecho que, se vier a acontecer, eu particularmente não acredito num acordo de longo prazo, porque a história revela aí que Israel nunca honrou nenhum acordo de cessar-fogo, inclusive recentemente atacou o Líbano, mesmo depois do acordo de cessar-fogo, e por isso eu vejo como improvável que passe agora a cumprir acordos quando um autoproclamado melhor amigo de Israel vai assumir a presidência dos Estados Unidos da América no dia 20 deste mês. Então, vamos esperar, temos que torcer por isso, porque a própria imprensa de Israel divulgou hoje
que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu permitir que Benjamin Netanyahu retomasse a campanha de genocídio na faixa de Gaza, que está sitiada, né, após assinar um possível acordo de cessar-fogo com o Hamas. O que nos resta, Dorivaldo, é torcer para que a paz seja duradoura, mas isso é apenas a nossa mania de ser otimista. Certo. Muito obrigado, Wellington, aqui também pelo comentário. Wellington, vamos aqui ouvir também o teu comentário à volta deste acordo que substituirá um pacto considerado já ultrapassado, pelo menos datado de 2001, e reforçará assim estas relações entre Moscovo e Teherão. Alguma relação vai sendo feita aqui também? Há algum sinal que a Rússia e o Irão poderão estar a passar a Donald Trump, mas é mesmo o teu comentário que queremos também ouvir à volta do mesmo e sobre esta relação que também vai sendo aqui feita. Dorivaldo, o acordo de parceria estratégica abrangente, que será assinado por Vladimir Putin e Pazeshkian, na capital russa, ele representa um alinhamento significativo entre Rússia e o Irão. E o colega Issal destacou aí que não é algo novo, não é a parceria, e você também fez questão aí de falar, apesar também de você ter mencionado a obsolescência dos acordos anteriores e a necessidade de atualização, mas o que ganha aí ineditismo é que os dois países agora são alvos, né, de uma perseguição implacável, vamos chamar assim, do Ocidente. Então, este acordo entre Rússia e o Irão, ele visa expandir a cooperação em várias áreas, incluindo comércio, investimento, transporte, logística e questões regionais e internacionais. Não apenas a questão militar, como de maneira repetitiva tem sido destacada na imprensa. Então, são acordos que certamente são muito importantes para ambos os países por causa das sanções impostas, sobretudo pelo Ocidente, contra os dois, né? E nos últimos anos eles têm buscado estreitar esses laços como forma de resistir aos esforços ocidentais de isolamento, tanto da Rússia como também do Irão. Então, essa relação entre Rússia e Irão, ela permite oferecer apoio político e assistência de defesa mútuo, né? Um alinhamento completo dos seus interesses por causa dessas semelhanças nas suas políticas, pela necessidade de superação das sanções impostas pelo Ocidente. Então, estes países que dependem muito do petróleo e do gás para financiar suas economias, eles também precisam promover uma troca comercial com uma maior diversificação para que possam fazer frente aos desafios impostos num contexto global. Mas também é importante falarmos aqui que os países estão desenvolvendo, não é, as suas indústrias e têm reduzido a dependência tecnológica do Ocidente, com a Rússia avançando muito mais na tecnologia militar e aeroespacial, enquanto os iranianos estão desenvolvendo muito, Dorivaldo, nanotecnologia e biotecnologia. Então, vamos torcer para que o que realmente possa prevalecer no fortalecimento das relações entre Rússia e o Irão sejam as questões voltadas para o comércio e para o intercâmbio que favoreça as duas sociedades, né, dos dois países. É isso. Obrigado, Wellington, por este comentário. Wellington, sendo que há um debate neste momento na Alemanha sobre o apoio à Ucrânia antes da eleição antecipada que já está marcada para 23 de fevereiro, um ponto aqui também, aqui tocado pelo Issal, poderão depois haver muitas incertezas sobre este apoio?
Sem dúvida, Dorivaldo, eu vejo mais essa visita e essa aparente celebração como um comba, não é? Uma tradição aí de Angola que faz uma grande festa num velório. Porque um partido que está saindo do poder por ter sido esmagadoramente derrotado no parlamento tem muito o que prometer e nem o que celebrar, não é? Então, eu acredito que o momento da Ucrânia seja delicadíssimo, porque da parte dos Estados Unidos da América existe aí a pretensão, inclusive foi tema do nosso comentário na edição de ontem, né? Com Suíça e Sérvia se colocando como países sede para uma eventual moderação de uma conversa, de um acordo entre Donald Trump e Vladimir Putin. Então, enquanto os Estados Unidos caminham muito mais com o próximo presidente para uma tentativa de acordo, de paz, aí ficam alemães, italianos, o que é chamado aí do grupo dos 5, né, que você destacou na abertura, com Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Polônia, tentando resgatar uma situação de apoio que nenhum desses países hoje possui economia capaz de apoiar a Ucrânia. É importantíssimo. E outro aspecto muito importante, e que aqui, pelo menos na Suécia, um pouco nos países nórdicos que eu tenho lido mais, as pessoas estão extremamente insatisfeitas com essa situação de Volodymyr Zelensky não ter sido um promotor de eleições, porque a desculpa de que o país está em guerra não é bem recebida, porque consideraram, inclusive, o Bashar al-Assad na Síria, que fez eleições, né? Ele que agora foi forçado a deixar, mas ele fez eleições, e outros países em que há situação semelhante de guerra ou instabilidade com muita intensidade, mas que há a escolha do presidente da República. Volodymyr Zelensky está no poder sem uma eleição. Então, isso também tem incomodado bastante e é mais um obstáculo para a aceitação normal da manutenção deste apoio à Ucrânia. Então, Dorivaldo, eu vejo com bastante resistência de otimismo, né? Eu sou pessimista em relação a uma manutenção do apoio desses países, do chamado Grupo 5, que eu citei aqui, que você também mencionou no início, na abertura do Bloco Internacional, porque haverá mudança no governo da Alemanha. A Alemanha continua sendo o principal país na economia europeia e também na Europa no apoio à Ucrânia. E, com isso, o próximo partido vencedor na Alemanha dificilmente irá manter esse apoio à Ucrânia, até porque será eleito e vitorioso, certamente, e pelo menos apontam aí os inquéritos de opinião pública, por causa da promessa de rompimento com esta política de apoio incondicional à Ucrânia e até mesmo a tentativa de reativar o Nord Stream 2 para receber diretamente o gás russo outra vez. É esta a grande verdade que está sendo escondida por detrás dessa falsa expectativa de apoio que dificilmente irá ser consolidada, Dorivaldo. Certo. Wellington e Sal, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora desta noite. Wellington, votos de um bom Conexão Angola no próximo sábado já. Eu desejo boa noite a você também, ao colega Sal, agradeço pelos votos de bom Conexão Angola no sábado, convido o nosso público para que possa assistir também no sábado às 18 horas aqui no canal de notícias. Um grande abraço e até a próxima segunda aqui no Hora 10. Obrigado, grande abraço até segunda. Você assistiu aos cortes do Jornal Hora 10, edição da noite, no canal TPA Notícias, da Televisão Pública de Angola. E eu espero que você tenha gostado das opiniões que eu emiti. Um jornal que eu gosto muito de participar, ele tem uma dinâmica muito interessante, né? Porque o tempo também é bem menor, então ele tem que ser bem mais conciso em relação ao Conexão Angola, que tem um tempo maior para um aprofundamento maior dos temas. E mesmo assim eu gosto bastante, porque lembra os tempos de rádio, né? Rádio é uma coisa mais rápida e tal. Mas eu gostaria de trazer como conteúdo exclusivo para você algumas questões que certamente irão entrar nos próximos debates de geopolítica. A questão da inteligência artificial, os Estados Unidos tentando vetar
o acesso total da China à inteligência artificial, e a China já disse que não irá aceitar isso, porque para os chineses a inteligência artificial não pode ser uma nova maneira de estabelecer quem é rico e quem é pobre no planeta. Então, aí teremos com essa questão da inteligência artificial, e por inteligência artificial você deve entender que é apenas uma aceleração dos dados que já estão disponíveis nos sites de busca. Não há muita inteligência nisso, é mais velocidade do que inteligência. E os chineses estão desenvolvendo cada vez mais softwares, né, ou outros aplicativos que se utilizam deste recurso, e com isso apresentando aí uma forte concorrência nas pretensões norte-americanas. Então teremos aí nessa questão da inteligência artificial muito pano para manga. Iremos certamente comentar mais à frente este tipo de situação. Um outro tema, e aí mais uma vez eu convido você que tem a assinatura do X, né, o antigo Twitter, para que dê uma olhadinha lá num pequeno texto que eu fiz sobre a situação da OTAN, que está querendo dobrar a aposta contra a Rússia. Né, vocês ouviram no comentário recente, que eu já falei aqui nos cortes do Hora 10, que os países não têm dinheiro para isso. E enquanto Donald Trump fala que quer fazer um acordo de paz, o atual presidente, Joe Biden, que é um presidente cessante, anuncia novas sanções contra a Rússia. Desta vez ele acredita que será possível impedir que China e Índia importem petróleo e derivados russos, o que é algo inaplicável. Até porque os Estados Unidos compram petróleo, gás e derivados russos e vende mais caro para os europeus. Os europeus são gênios, com J, não é? E eu acredito que a OTAN esteja realmente, praticamente jogando a toalha, porque não é possível que haja sanidade nesse tipo de aposta de que irá conseguir apoiar a Ucrânia depois de uma guerra praticamente consolidada com a vitória russa. Então, esse foi outro tema. E, para concluir, eu gostaria de falar que os incêndios nos Estados Unidos da América, especialmente na Califórnia, né, estão ganhando aí contornos dramáticos. Porque estamos falando de um país que tem a pretensão de ser potência única. E é um país que não consegue apagar incêndio. É muito grave o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. O Corpo de Bombeiros, inclusive, houve a acusação de que o Corpo de Bombeiros norte-americano, de um dos estados incendiados, assim, vamos chamar, forneceu os seus principais equipamentos à Ucrânia. E agora, para apagar um incêndio dentro dos Estados Unidos da América, não tem equipamentos e está precisando de ajuda internacional. É realmente algo constrangedor para um país que ainda é uma potência, é em declínio, é verdade, mas vai continuar sendo potência por muito tempo, os Estados Unidos da América, e que precisa apenas ter a humildade de entender a multipolaridade não como uma guerra, mas como um novo desafio, uma nova adaptação de ser grande, dividindo isso com outros. Mas vamos ver se os norte-americanos terão essa grandeza. Então essa questão do incêndio revela muito do declínio norte-americano. Qual a sua opinião sobre isso? Pode escrever aí nos comentários, tá bom? Eu peço que você curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Se não é inscrito, se inscreva, acione aí as notificações e quem pode contribui com o Pix para que possamos fortalecer mais e mais o nosso canal com mais conteúdos para você, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa conversa aqui nos conteúdos exclusivos que eu trago agora após os cortes. Desejo a você um excelente dia, tarde, noite, madrugada, como diz o Rubem, né? Afinal de contas, isso aqui você pode assistir a qualquer momento, mas continue valorizando e compartilhando os nossos conteúdos, tá bom? Até o próximo vídeo. No sábado tem Conexão Angola. Até lá, grande abraço.